Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Que alegria, que satisfação poder estar aqui na nossa igreja mãe, igreja matriz, para participar desta conferência ou desta série de mensagens a respeito das 7 cartas destinadas à Igreja do Senhor Jesus na Ásia. Muito bom poder estar aqui e compartilhar com você a palavra de Deus. Minha gratidão, primeiramente a Deus, pela oportunidade, minha gratidão também ao meu pastor presidente, pastor Raimundo Teodoro da Silva, a pastora Eunice, e também ao pastor Marcelo, pela oportunidade, pela honra de poder estar aqui, assumir essa tribuna santa e aqui compartilhar a palavra de Deus. Desde já quero convidar a você a se inscrever no canal da ADG Vargas, você que ainda não é inscrito, entre lá, ADG Vargas, e se inscreva, clique ali no sininho para que você receba as notificações de novos vídeos e compartilhe também esta mensagem e que Deus abençoe a sua vida grandemente. Meus amados irmãos, a minha incumbência nesta noite é de fato trazer alguns pontos importantes sobre esta última carta, a 7ª carta à igreja de Laodiceia. O texto já foi lido pelo nosso querido pastor Marcelo Teodoro e desde já gostaria de considerar alguns pontos importantes para nós que vamos falar aqui em alguns minutos sobre esta carta tão importante, tão atual, tão desafiadora. Alguns pontos a considerar em relação à carta para esta igreja em Laodiceia é que, segundo alguns teólogos, o Apocalipse divide a história da igreja cristã de maneira profética em 7 períodos. O 7º período, um período caótico, é representado pela igreja de Laodiceia. Muito bem. E eu quero perguntar para você, você acha que nós estamos vivendo este período caótico, este período complicado, este período trágico? A resposta é sem dúvidas nenhuma que sim. Nós estamos vivendo este período de caos e de tragédia evangélica, cristã, eclesiástica, que é graça ao mundo todo, e infelizmente a igreja, a noiva de Cristo, está dentro desse contexto de caos. Você sabia que várias igrejas cristãs ao redor do mundo estão se tornando igrejas, tanto na Europa como na América, nos Estados Unidos, estão se tornando livrarias, cervejarias, estão se tornando boates, vinícolas, museus e até mesquitas muçulmanas? Você sabia também que a Europa, que foi berço de grandes avivamentos, se tornou um continente pós-cristão e que será em algumas décadas totalmente islamizado? Você sabia também que o ateísmo é um dos movimentos que mais cresce no mundo todo? Você sabia também que existe no meio dos crentes aquilo que é chamado de ateísmo cristão? O que é isso? O ateísmo cristão são os crentes nominais que dizem acreditar em Deus, mas no seu dia a dia agem como se Deus não existisse. É pessoas que não servem a Deus, porém servem uma versão do seu Deus ou do Deus que ele criou. E por último, estamos vivendo os tempos de Laodiceia, pois a multiplicação, a Bíblia diz que nos últimos dias haveria a multiplicação da iniquidade, a diminuição do amor a Deus e ao próximo e, por final, o aumento da apostasia, ou seja, o abandono total, o desprezo total da fé cristã. Tudo isso que eu disse aqui para vocês são marcas aí indeléveis do tempo do fim. Nós estamos vivendo, de fato, esse tempo de Laodiceia no mundo inteiro.
O tema desta carta, da carta de Laodiceia, é uma convocação urgente ao fervor espiritual. Eu trouxe aqui para os irmãos algumas informações, algumas anotações, algumas implicações sobre esta carta. Então, eu gostaria que você acompanhasse comigo. Eu quero aqui ser bem didático e poder trazer informações importantes para todos vocês. Primeiro, de todas as cartas às igrejas da Ásia, esta carta, a carta de Laodiceia, ela é a mais severa. Jesus não faz nenhum elogio a essa igreja. A cidade de Laodiceia foi fundada em 250 a.C. por Antíoco da Síria. A cidade era importante pela sua localização, ficava no meio das grandes rotas comerciais. Laodiceia era uma cidade rica e opulente. Para você que não sabe, a igreja tinha a cara da cidade. Em vez de transformar a cidade, ela tinha se conformado, ela tinha se moldado ao padrão daquela cidade. Laodiceia era uma cidade de transigência e a igreja tornou-se também uma igreja transigente, ou seja, uma igreja que aceitava tudo sem se opor. Esse era o perfil daquela igreja, que não questionava qualquer tipo de ataque ou qualquer tipo de infiltração ou disseminação daquilo que era contrário às escrituras sagradas. Por esta razão, os crentes daquela igreja eram frouxos, sem entusiasmo, débeis de caráter, sempre prontos a comprometer-se com o mundo e eram também descuidados. Eles pensavam que todos eles eram pessoas boas, eles estavam satisfeitos com a sua vida espiritual. E por último, a igreja de Laodiceia é a igreja popular, é a igreja satisfeita com a sua prosperidade e orgulhosa de seus membros ricos. A religião deles era apenas uma simulação. Estas são algumas informações importantes para que você fique sabendo um pouco sobre a história, o histórico desta igreja, que será grandemente censurada pelo Senhor Jesus. A cidade de Laodiceia destacava-se por 4 características importantes. Primeiro, a primeira característica é que havia naquela cidade, como Laodiceia era uma cidade muito próspera, muito rica, muito abastada financeiramente, havia naquela cidade um centro bancário e financeiro. Era uma das cidades mais ricas do mundo do seu tempo, lugar de muitos milionários. Em 61 depois de Cristo foi devastada por um terremoto e reconstruída sem aceitar a ajuda do imperador. Só para você ter uma ideia, os habitantes eram jactanciosos de sua riqueza e a cidade era tão rica que não sentia a necessidade de Deus. A segunda característica dessa cidade, que é extraordinária, é que Laodiceia era um grande centro de indústria têxtil ou indústria de tecidos. Em Laodiceia produzia-se uma lã especial famosa no mundo todo, uma lã negra. E a cidade estava orgulhosa da roupa que produzia. Laodiceia, na realidade, era um centro da moda. Era Laodiceia que ditava a moda no seu tempo. Por essa razão, ela era uma cidade famosa e muito rica. A terceira característica dessa cidade é que havia em Laodiceia um centro médico de muita importância, hospitais, principalmente um hospital de oftalmologia. Ali havia uma escola de medicina famosíssima. Fabricava-se ali 2 ungüentos quase milagrosos para os ouvidos e os olhos. O pó frígio para fabricar o colírio era o remédio mais importante produzido naquela cidade. E por último, Laodiceia era um centro de águas termais, de águas quentes.
A região era formada por 3 cidades: Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Segundo o arqueólogo e teólogo Dr. Rodrigo Silva, havia em Laodiceia uma série de fontes termais. Além da água ser morna, era também salobra. As águas mornas de Laodiceia eram intragáveis e causavam ânsia de vômito. Então essas são algumas características importantes dessa cidade, para que você entenda a abordagem de Jesus Cristo. E Jesus vai agora usar as características da cidade para denunciar a conformidade e a adequação desta igreja aos padrões materiais e não aos padrões de Cristo. Quando nós lemos a carta de Laodiceia, e você em casa que está nos acompanhando, por certo está com a sua Bíblia aberta, em Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14, nós vamos ler que, ao falar a esta igreja, Jesus agora vai fazer o diagnóstico daquela igreja. Jesus faz uma análise daquela igreja e vai diagnosticá-la. Escute, Jesus sonda a igreja de Laodiceia e chega ao seguinte diagnóstico: a igreja tinha perdido o seu vigor espiritual, a igreja tinha perdido os seus valores, a igreja de Laodiceia tinha perdido a sua visão espiritual, e também a igreja de Laodiceia havia perdido as suas vestimentas espirituais. No versículo 15, se a sua Bíblia estiver aberta, a Bíblia vai dizer assim: eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente, tomara que foras frio ou quente. Jesus identificou a falta de fervor espiritual da igreja de Laodiceia. Na vida cristã, meus amados irmãos, vocês sabem muito bem que há 3 temperaturas espirituais. Primeiro, um coração ardente. Segundo, um coração frio. E terceiro, um coração morno. Jesus e também Satanás conhecem a maré espiritual baixa da igreja. Nada se informa nessa carta sobre tentação, perseguição, negação, apostasia ou abalos nesta igreja. O seu grande pecado, ou o grande pecado daquela igreja, era a apatia espiritual, era a frieza espiritual, era a indiferença espiritual. Nós começamos a ver que nesta carta Jesus começa a nos mostrar a razão pela qual aquela igreja sofria esse esvaziamento do conteúdo extraordinário que deveria estar dentro de todo o vaso de honra na presença de Deus. Então, Jesus identifica naquela igreja, primeiro, uma falta de fervor espiritual. Os problemas da igreja de Laodiceia não era teológico, ou pelo menos a carta não diz isso. O problema daquela igreja também não era um problema moral. Não havia falsos mestres e nem heresias. Não havia pecado de moralidade nem engano naquela igreja, ou pelo menos o que a carta nos mostra. Não há na carta menção de hereges, malfeitores e também de pessoas que eram usadas para perseguir aquela igreja. O que faltava à igreja de Laodiceia era o fervor espiritual. A vida espiritual da igreja de Laodiceia era morna, indefinível, indiferente e nauseante. A igreja era uma igreja acomodada. Se eu perguntasse para você nessa noite, se esse não é o retrato de muitas igrejas ou de muitos crentes hoje no mundo todo, essa apatia espiritual, essa indiferença espiritual, esse esfriamento espiritual,
não é de fato o retrato da igreja no Brasil e no mundo. Ao ler esse texto, que fora escrito há mais de 2000 anos atrás, nós percebemos o quanto esta carta ou esse texto é contemporâneo, porque na realidade ele é o diagnóstico da igreja do século 21, uma igreja apática, uma igreja insensível, uma igreja indefinível, uma igreja indiferente em muitos dos seus aspectos. Esta igreja não tinha um fervor espiritual, a chama havia apagado. Escute, muitos fogem do fervor com medo do fanatismo, mas o fervor não é o mesmo que fanatismo, porque fanatismo é um fervor irracional e estúpido. Escute, é um entrechoque do coração com a mente. O grande pregador Jonathan Edwards disse que precisamos ter luz na mente e fogo no coração. A verdade de Deus é lógica em fogo. Há uma necessidade urgente da igreja de Jesus no Brasil e no mundo, e você que está nos assistindo neste momento, e que talvez tenha percebido que o fogo do Espírito Santo está se apagando no seu coração, e que você não é o mesmo crente, talvez de alguns meses atrás, talvez de alguns anos atrás. Olha, Jesus está te convidando a você ir à presença dele e ser cheio do Espírito de Deus. Ao fazer o diagnóstico da igreja de Laodiceia, Jesus também vai identificar que um crente morno é pior do que o incrédulo. No versículo 15, outra vez, Jesus vai dizer assim: eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Versículo 16, assim porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Essa é a segunda identificação que Jesus faz nesta igreja. Existe uma igreja em Laodiceia que é medíocre, ela é mediana, ela é morna. É melhor ser frio do que morno. É mais honroso ser um ateu declarado do que ser um membro incrédulo de uma igreja evangélica. Alguém que nunca fez profissão de fé e tenha consciência da sua completa falta de vida moral, é muito mais fácil de ser ajudado do que algum outro que seja ou que se julga cristão, mas não tem a verdadeira vida espiritual. Essa é a identificação de Jesus nessa igreja. Uma grande dificuldade de se encontrar naquela igreja um crente com fervor espiritual. Isso é um problema para a igreja nos tempos de hoje, na nossa geração pós-moderna. Assistindo esses dias a um professor alemão, ele estava dizendo da grande dificuldade de se pregar o evangelho hoje num contexto pós-moderno. Por quê? Porque ao pregar o evangelho dentro de um contexto pós-moderno, principalmente num continente como o continente europeu, porque a pós-modernidade trouxe danos irreversíveis em todos os aspectos, principalmente em relação à fé, à palavra de Deus e à igreja. Por quê? Porque a pós-modernidade hoje esvaziou as palavras do seu real sentido. O que para nós é verdade absoluta, o que para os nossos pais e os nossos avós eram verdades absolutas, hoje no contexto pós-moderno depende, é relativo, depende do ponto de vista, depende do contexto onde estou inserido. Na questão ou na visão pós-moderna, não existe mais uma verdade absoluta, existe a sua verdade e existe a minha verdade. Então, pregar o evangelho hoje, num contexto pós-moderno, é um grande desafio para a igreja. E agora você
ao olhar para esta carta, entende a indignação de Jesus em relação a essa igreja, a igreja de Laodiceia, porque havia nela esse esfriamento em escalas gigantes. E Jesus agora vai ser ousado em dizer: se vocês fossem frios ou se vocês fossem quentes, para mim estava ótimo. Agora, ser morno, ser apático, ser indiferente, olha, para esse tipo de crente, a Bíblia vai dizer: Deus tem desejo de vomitar. Escute. A terceira identificação de Jesus, no diagnóstico que ele fez dessa igreja, Jesus identificou que a autoconfiança da igreja era absolutamente trágica e falsa. Se você ler comigo no versículo de número 17, você vai perceber que aquela igreja era autoconfiante, e isso constituiu-se uma tragédia para aquela igreja. Escute, a primeira tragédia que Jesus identificou era a tragédia do auto-engano. Versículo 17 vai dizer assim: como dizes, a parte A, rico sou e estou enriquecido. Laodiceia se considerava rica, mas era pobre. A igreja de Sardes se considerava viva, mas estava morta. Esmirna se considerava pobre, mas era rica. Filadélfia tinha pouca força, mas Jesus colocara diante dela uma porta aberta. A igreja de Laodiceia era morna, devido à ilusão que alimentava a respeito de si mesma. E que ilusão esta igreja alimentava? Ela alimentava na sua autoconfiança a tragédia do auto-engano. Somos ricos, estamos enriquecidos, nós temos recursos infindos, recursos dessa terra, recursos materiais, recursos deste mundo. Esta é a primeira tragédia desta igreja, a tragédia do auto-engano. A segunda tragédia é a tragédia da autossatisfação. Você vai perceber no versículo 17, na parte B, que vai dizer assim: rico sou e estou enriquecido. Parte B, e de nada tenho falta, ou eu não preciso de coisa alguma. Essa é a segunda tragédia daquela igreja, a tragédia da autossatisfação. Pelo fato de termos recursos infindos, recursos materiais, que atendem às necessidades da minha vida como pessoa neste mundo, aquela igreja se vangloriava e dizia: não precisamos de nada mais. Isso está acontecendo hoje. Existem igrejas assim, que acreditam no seu potencial, que acreditam na sua capacidade financeira, na sua capacidade de mídia, e que está esquecendo, ou que os crentes contemporâneos da pós-modernidade estão esquecendo de direcionar sua confiança e a sua total dependência a Jesus. Escute, a igreja de Laodiceia era morna em seu amor a Cristo, mas amava o dinheiro. Era uma igreja rica, era uma igreja abastada, toda a cidade era rica. A igreja, os membros da igreja eram pessoas ricas. Escute, o amor ao dinheiro traz uma falsa segurança e uma falsa autossatisfação. A igreja não tinha consciência da sua real situação. O que havia naquela igreja? Havia, pastor Marcelo, uma adoração paralela. Aquela igreja adorava a um segundo senhor, que era Mamon. Por essa razão, e nós sabemos muito bem
E você que está em casa também sabe que nós não podemos servir a dois senhores, porque nós haveremos de amar um e de aborrecer o outro. E todos nós também sabemos que aonde nós empregamos ou investimos um amor maior que deveria ser dado a Deus, aonde nós colocamos este amor maior acima de Deus, se torna o nosso ídolo. A igreja de Laodiceia tinha um segundo Deus como fonte de adoração, que era o dinheiro. A tragédia de não ser o que se projetou ser e ser o que nunca se imaginou ser. Aquela igreja estava orgulhosa do seu ouro, das suas roupas e do seu colírio. Porém, aquela igreja era pobre, era nua e era cega. Por essa razão, meus amados irmãos, aquela igreja, todos eles se achavam que estavam indo maravilhosamente bem em suas vidas. Mas Cristo teve de acusá-los de cegos, de mendigos e também de nus. Mendigos, porque apesar do seu dinheiro, apesar dos bancos, apesar dos seus investimentos financeiros, eles eram cegos, mendigos apesar dos seus bancos, eram cegos apesar dos seus pós-frígios e nus apesar das suas fábricas de tecido. Jesus acusa esta igreja de mendigos, cegos e nus, porque a sua condição espiritual, a partir do diagnóstico e da leitura de Jesus, mostrava que na realidade não havia riqueza naquela igreja, não havia veste para cobrir a sua nudez, e a nudez daquela igreja estava exposta. Eram miseráveis, miseravelmente miseráveis. Jesus revelou que um crente morno, em vez de ser o seu prazer, lhe provoca náuseas. Voltando aqui no versículo de número 16, você vai perceber Jesus é enfático e dedica nesta carta 2 versículos para falar exatamente isso. E ele retoma dizendo que um crente morno, ele tem o desejo de vomitá-lo. Ele tem o desejo de colocá-lo como se uma igreja morna, uma igreja apática, uma igreja frígida provocasse náuseas no nosso Senhor, no nosso Salvador. Você só vomita aquilo que ingeriu, só joga fora o que está dentro. A igreja de Laodiceia era de Cristo, mas em vez de dar a alegria a Cristo, estava provocando náuseas nele. Uma religião morna provoca náuseas. Jesus tinha muito mais esperança nos publicanos e pecadores do que nos orgulhosos fariseus. Meus irmãos, você que está em casa, você sabe muito bem que nós fomos salvos para nos deleitarmos na presença de Deus e sermos a delícia de Deus. Nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, nós somos a herança de Deus, a menina dos olhos de Deus. Mas quando perdemos nossa paixão, nosso fervor, nosso entusiasmo, provocamos dor no nosso Senhor Jesus Cristo, nós provocamos nele náuseas terríveis. Diante desse quadro, diante dessas acusações com respeito a essa igreja, a igreja de Laodiceia, Jesus agora, no versículo 18, vai fazer agora uma espécie de apelo àquela igreja. Aquela igreja tem dificuldades terríveis. Aquela igreja fora influenciada por todo o sistema da sua cidade. Aquela igreja não influenciou a cidade ou o mundo do seu tempo. Ao contrário, ela foi influenciada. E todas as características materiais e mundanas acarretaram-se contra aquela igreja. Porém, no versículo 18,
Jesus agora vai fazer um apelo àquela igreja. E é interessante que no versículo 8 diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. É interessante aqui, irmãos, que Cristo se apresenta à igreja de Laodiceia como uma espécie de um negociante espiritual, porque era uma característica muito forte da igreja de Laodiceia, o comércio. Jesus agora vai negociar com essa igreja. Ele vai atuar agora como uma espécie de mercador espiritual. Aleluia! Cristo prefere dar conselhos a esta igreja do que dar ordens. Jesus agora vai trabalhar com esta igreja de maneira diferente. Sendo Jesus um ser soberano, Deus dos céus e da terra, tendo Jesus o direito de emitir ordens para que nós lhe obedeçamos, Jesus prefere dar conselhos. Ele poderia ordenar, mas prefere aconselhar essa igreja. E qual é este conselho? A princípio, versículo 18: aconselho-te que de mim. Escute, o primeiro conselho de Jesus Cristo para esta igreja é que esta igreja entenda que toda suficiência, toda necessidade, todo poder, toda graça emana apenas de Jesus Cristo. Ele disse: aconselho-te que compres de mim. A igreja julgava-se autossuficiente, mas os crentes deveriam encontrar sua suficiência em Cristo. Qual era a suficiência da igreja de Laodiceia? O seu poder financeiro, o seu poder social, o seu poder político, o seu poder empresarial. Porém, Jesus está dizendo: eu aconselho a vocês que comprem de mim, que vocês encontrem em mim aquilo que a alma de vocês desejam. Eu quero que vocês olhem para mim e recebam o alimento que a alma de vocês desejam. Jesus aqui está dizendo: eu sou a fonte. Jesus está dizendo: eu sou a convergência. Jesus está dizendo: eu sou a suficiência da igreja. Aleluia, louvado seja Deus. Quantas pessoas hoje, no contexto que nós estamos vivendo, que têm depositado a sua suficiência nas suas habilidades, nos seus talentos, na sua capacidade, nos seus dons, nas suas aptidões. Quantas pessoas hoje estão confiando em recursos terrenos, até para fazer a obra de Deus, até para fazer parte de uma igreja evangélica, porque nutre a sua vida espiritual em recursos dessa terra. Mas Jesus está dizendo para nós, aleluia, para nós que estamos aqui esta noite, que a nossa suficiência está apenas em Jesus Cristo, que a convergência da igreja está em Jesus Cristo. Nele habita todos os recursos insondáveis e infindos para a igreja de Jesus Cristo, aleluia. Primeiro apelo: a suficiência está em Cristo. Aconselho-te que compres de mim. Segundo, Cristo se apresenta, como eu disse para vocês, como um mercador espiritual, como um negociante espiritual. Seus produtos, ao negociar com esta igreja, são essenciais. O preço não tem preço, é de graça. Há notícias gloriosas para os mendigos e cegos e nus daquele tempo, daquela igreja. A notícia é boa. Jesus agora vai falar a esta igreja e vai trazer para ela e trazer boas novas, notícias boas, gloriosas, para aqueles que espiritualmente, dentro da leitura do Cristo, Halai Joma, ressuscitado, aqueles que eram mendigos, cegos e nus, eles são pobres, mas Cristo tem o ouro, aleluia. Eles estão nus, mas
Cristo tem as roupas, aleluia. Eles são cegos, mas Cristo tem o colírio para os seus olhos. Cristo exorta a igreja a adquirir ouro para a sua pobreza, vestimentas brancas para a sua nudez, aleluia, e colírio para a sua visão. Isso é extraordinário, meus irmãos, para nós perceber o desejo de Deus para com todos aqueles que infelizmente foram acometidos pela praga, pela pandemia do materialismo, que foram acometidos por este vírus terrível da pós-modernidade. Jesus hoje está fazendo para mim, para você, uma oferta, ou trazendo para nós uma notícia extraordinária. Ele tem roupa para aquele que está nu, aleluia. Ele tem ouro para aquele que está pobre, aleluia. Porém, ele também tem colírio para todos aqueles que estão cegos espiritualmente. A preciosa mercadoria que Cristo oferece, repito, Cristo oferece ouro. O que é o ouro? O ouro de Cristo, que Cristo tem, é o reino do céu, aleluia, o reino de Deus. O ouro que Jesus está oferecendo a essa igreja é o ouro da eternidade, da vida eterna. Jesus, certa feita, pregando para os seus discípulos, trouxe um ensinamento extraordinário, dizendo que eles não deveriam ajuntar tesouros aqui na terra, mas que deveriam ajuntar tesouros no céu, aleluia. Deus tem ouro para a sua vida, Deus tem vitória para a sua vida, Deus tem riqueza. Quantos crentes estão espiritualmente pobres, miseráveis, mas a notícia é boa: Deus tem o ouro do reino dos céus, Deus tem o ouro da eternidade, Deus tem o ouro da vida eterna para você, aleluia. A roupa que Cristo oferece são as vestes da justiça e da santidade. Ao invés de ter uma conduta, aleluia, ao invés de ter uma vestimenta que tem características desse mundo manchado pelo pecado e por Satanás, Jesus está dizendo: eu tenho vestes não feitas de lã preta, aleluia, mas tenho para ti, oh glória, vestes embranquecidas no sangue de Jesus Cristo. E por último, Jesus tem um colírio, e esse colírio, ele abre os teus olhos, ele abre os nossos olhos para o discernimento da sua vontade, soberania. Escute, no versículo 19, Cristo chama a igreja para uma mudança de vida. O versículo 19 diz assim, o versículo 18 e o 19 diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Versículo 19: eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Aleluia. Cristo agora vai chamar a igreja a uma mudança de vida, porque esta é a característica do Evangelho. Porque você sabe muito bem, meu irmão, você que está nos acompanhando aqui pelo YouTube, você sabe que toda a cultura de qualquer nação, ela tem características anticristãs. Agora escute, o Evangelho é contracultural. O Evangelho de Jesus Cristo vai na contramão da cultura de um mundo que jaz no maligno.
Agora, Jesus vai confrontar a igreja de Laodiceia, que tem comportamentos, que tem características, que se amoldou, que se conformou aos moldes materialistas e mundanos do seu tempo. Jesus agora vai confrontar esta igreja e chamá-la a uma mudança, porque o evangelho é exatamente isso. O evangelho é um chamado de Deus para os pecadores ao arrependimento. Nós vamos ver aqui uma explanação e uma exortação. O versículo 19 diz assim: eu disciplino, ou eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Você percebe que nesse versículo Jesus está falando com autoridade. Jesus aqui está exortando aquela igreja. Ele está dizendo que suas palavras duras, que suas palavras firmes, que as suas palavras que vão contra o status quo daquela igreja, elas são uma exortação. Porém, esta exortação, ela vem acompanhada de amor, porque é uma indignação no coração de Deus em relação à igreja de Laodiceia, mas existe no coração de Jesus Cristo um amor muito grande por aquela igreja e o desejo de que ela mude de rota, mude de comportamento. Eu disciplino, Jomar, eu repreendo todos aqueles a quem eu amo. Sê, pois, zeloso. Esse é o chamado de Cristo. E arrepende-te. Oh, glória! Desgosto e amor andam juntos, ou andam juntos. Cristo não desiste da igreja, apesar da sua condição, ou da condição daquela igreja. Ele a ama. Assim é também para comigo e para com você. Por mais que às vezes a nossa vida é acometida por uma frieza espiritual, e eu sempre digo isso, nunca é o homem que vai a Deus, é sempre Deus que vai ao homem. É sempre Deus que alcança, é sempre de Deus a iniciativa. O homem no pecado, ele quer distância de Deus. O homem sem Deus, ele é um inimigo de Deus. Porém, Deus, pelo seu infinito amor, ele é aquele que vai. E muitas das vezes, quando Cristo traz consigo uma palavra de repreensão, uma palavra assertiva, uma palavra dura, esta palavra, ela vem cheia de amor. Não quer dizer porque Deus ama, que nós não podemos causar desgosto em Deus. E pelo fato de nós causarmos desgosto em Jesus, é que Ele vem com uma palavra de exortação, porque a intenção de Deus é mudar o quadro da nossa vida. Aleluia! Cristo não desiste da igreja, apesar da sua condição, Ele a ama. Antes de revelar o seu juízo, escute, antes de Jesus revelar o seu juízo, que juízo é esse? É o juízo quando Jesus vai dizer que aquele que é morno, ou aquele que mantém uma vida cristã morna, apática, medíocre, pobre, ele tem o desejo de vomitar essa pessoa, porque causa ânsias no nosso Senhor Jesus Cristo. Mas você vai perceber na carta, que antes de Jesus revelar o seu juízo, que é vomitar-te-ei da minha boca, ele demonstra a sua misericórdia. Ele vai dizer assim: olha, eu repreendo vocês, eu falo duro com vocês, a minha palavra é uma palavra difícil de se ouvir, porém eu falo isso porque vos amo. Jesus revela a sua misericórdia a essa igreja. Por quê? Porque Jesus está confrontando uma igreja que perdeu a direção da palavra de Deus. Jesus está confrontando uma igreja que perdeu a sua vitalidade espiritual. Jesus está agora confrontando uma igreja que perdeu a sua rota, que esqueceu-se
da palavra, de uma igreja que passou a acreditar, a depender, a confiar nos seus recursos humanos materiais e que abandonou drasticamente sua comunhão, sua intimidade com o dono da igreja. Agora escute, arrepender-se é dar as costas, arrepender-se é dar as costas a esse cristianismo de aparências, esse cristianismo de faz de conta, esse cristianismo de mornidão. Oh, irmãos, para nós que somos pastores, nós temos trabalhado com o povo de Deus, como isso tem sido uma verdade. Quantas pessoas que são crentes nominais, quantas pessoas que só fazem parte de uma instituição evangélica, mas que não têm vida com Deus, que não tem dentro de si queimando, aleluia, o fogo do Espírito Santo. Quantas pessoas que são simpatizantes do Evangelho, são frequentadores de igreja, quantos estão espalhados por esse Brasil e pelo mundo todo, porque arrepender é exatamente isso, é a conversão, é a mudança de rota, é a mudança de atitude. Jesus está confrontando esta igreja a mudar a sua direção e adentrar novamente, a se encaixar no caminho que se chama Jesus Cristo. A piedade superficial nunca salvou ninguém. Não haverá hipócritas no céu. Devemos vomitar estas coisas da nossa boca. Do contrário, Ele nos vomitará. Devemos trocar os anos de mornidão pelos anos de zelo, pela presença gloriosa de Jesus. Escute, Cristo convida a igreja para a ceia, uma profunda comunhão com Ele. Isso está no versículo de número 20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Cristo agora convida essa igreja, se esta igreja se arrepender dos seus pecados, Cristo a convida para uma ceia, para uma profunda comunhão com Ele. Cristo, o Senhor da igreja, está do lado de fora. A igreja de Laodiceia não tem comunhão com Ele. Jesus está do lado de fora. Jesus agora deseja adentrar nessa igreja. E esse convite é um convite pessoal do próprio Deus. Ele vai dizer assim: eis que eu estou à porta, versículo 20, eis que estou à porta e bato. A salvação é uma questão totalmente pessoal. Enquanto muitos batiam a porta no rosto de Jesus, outros são convidados por Ele. Cristo vem nos visitar-nos, coloca-se em frente da porta do nosso coração e Ele bate, e Ele deseja entrar. Irmãos, uma visita do amado da nossa alma é algo extraordinário. Jesus está à porta desta igreja, e em especial, Jesus está à porta do coração de todo aquele que um dia perdeu o seu fervor espiritual. Ele vai dizer assim: eis que estou à porta e bato, e se alguém abrir a porta, eu vou entrar. Ele está batendo a porta do coração dessa igreja no seu tempo, e também está batendo a porta do seu coração nesta noite. Ele está batendo a porta do seu coração, e como Jesus bate, como Jesus faz isso, Jesus vai fazer isso agora através da pregação da sua palavra, através dos ensinos da palavra de Deus, através das circunstâncias. Jesus está insistindo, há uma insistência da parte de Jesus, dizendo: eis que eu estou à porta e bato. E Ele está desejoso, meu amado irmão, minha amada irmã, você que está nos assistindo nesta noite,
Ele está desejoso e faz um convite para cear na sua casa. Olha, irmãos, que interessante. Que Ele nos convide a vir e a cear com Ele já é uma honra demasiado. Agora, que Ele deseja participar do nosso coração e cear na nossa própria casa, isso para nós é uma honra muito grande. Jesus deseja exatamente reestabelecer a comunhão, porque a ceia aqui é um momento de comunhão, é o momento da mesa, é o momento da partilha, é o momento do olho no olho, é o momento da conversa estreitada, da intimidade. Jesus está dizendo: eis que eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. E aqui eu caminho para o término dessa mensagem. Jesus agora vai fazer uma promessa para essa igreja. Se ele a diagnostica, se ele faz sérias acusações a essa igreja, e se ele convida essa igreja a uma mudança de vida, e ele deseja restabelecer a comunhão com esta igreja, que havia perdido a sua comunhão, Jesus agora vai fazer uma promessa. E essa promessa é extraordinária. Por que que Jesus faz essa promessa? Isso está no versículo 14. Diz assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, e o princípio da criação de Deus. E ele faz esta promessa à igreja, também no versículo 21 e 22, que diz assim: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, e assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Esta é a promessa que ele faz. Por que que ele tem esta capacidade, esta competência de fazer esta promessa? Porque o versículo 14 nos diz: porque ele é o Amém, aleluia, porque ele é a testemunha fiel e verdadeira, aleluia, e porque também ele é o princípio da criação de Deus. O Amém e a testemunha fiel e verdadeira, para uma igreja marcada pelo ceticismo, incredulidade, tolerância, Jesus se apresenta como um Amém. O que quer dizer o Amém? Dizendo que ele é a verdade, que ele confirma tudo aquilo que ele diz, e ele não somente fala a verdade, mas ele dá testemunho da verdade. Ele é a fiel testemunha, ele é a verdadeira testemunha, ele é o Amém, ou seja, ele é o assim seja, eu confirmo, é verdade, o diagnóstico é verdadeiro, a leitura desta igreja é verdadeira, e também Jesus, ele como aquele que é o princípio da criação de Deus. O que isso quer dizer? Cristo é o princípio da criação de Deus, em face da vida caótica da igreja. Jesus é aquele que é a origem da criação, como ele deu ordem ao caos do universo, aleluia, ele pode arrancar a igreja de Laodiceia, e pode arrancar a cada um que está apático espiritualmente, deste caos espiritual. Escute, e aqui eu termino, concluo dizendo para você: assentar no trono, como Jesus disse aqui no versículo 20: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quando Cristo entra em nossa casa, recebemos a riqueza do reino, recebemos vestes brancas, nossos olhos são abertos, temos a alegria da comunhão como filho de Deus, mas temos também a promessa que excede em glória a todas as outras promessas ao vencedor: reinaremos com ele e assentaremos em tronos com ele. Um trono é um símbolo de conquista e de autoridade, aleluia. E aqui eu concluo, para você que está
nos assistindo esta noite. Eu concluo lendo o último versículo desta carta, versículo de número 22. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, ou quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sempre que eu leio esse versículo, me cai um temor do meu coração, porque nós não podemos ser surdos à voz do Espírito de Deus. E eu não tenho dúvidas que o Espírito do Senhor está falando ao seu coração. Eu não tenho dúvidas que durante todas essas pregações aqui pelo canal da DG Vargas, Deus tem falado ao seu coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E eu termino dizendo, podemos até estarmos no período de Laodiceia, podemos até estar vivenciando o período de Laodiceia, mas não precisamos estar no estado de Laodiceia. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, no nome de Jesus. E que o Senhor possa derramar sobre a sua vida bênçãos incontáveis. O fogo de Deus incendeie o teu coração, a tua vida, o teu chamado, o teu ministério. Nesse momento eu quero orar com você. Quero orar por você e quero orar com você, para que o Senhor te abençoe. Querido Deus, no nome de Jesus, tua palavra foi ministrada. E a tua palavra, Deus, é poderosa. Nós cremos, ó Deus, no poder da tua palavra, no poder do teu evangelho. Peço a ti, ó Pai, em nome de Jesus, a todos aqueles que nos assistem, que o Senhor derrame, meu Pai amado, uma glória extraordinária. Acenda dentro deles, ó Deus, um fogo abrasador, o fogo do Espírito Santo. E que haja, meu Pai, na nossa vida, uma vitalidade. Que haja em nós, ó Deus, um vigor espiritual extraordinário. Para que sejamos luz do mundo e sal da terra. Para que sejamos, ó Deus, influenciadores e não sejamos influenciáveis. Mas que o mundo possa encontrar em nós as marcas de Cristo. E que o mundo possa encontrar em nós a luz que não é própria, Alá e Joma, mas que vem do teu trono e ilumine o teu povo, para que as pessoas que estão em trevas possam encontrar a luz que está em ti, ó Pai amado. Muito obrigado por essa oportunidade, no nome de Jesus. Mais uma vez agradeço, pastor Marcelo, muito obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.